A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caro Padre Marcelo, amados irmãos e irmãs. Depois da morte de Salomão, filho do rei Davi, o reino unificado de Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul, chamado Judá, cuja capital era Jerusalém. No tempo em que Acás era rei em Judá ao sul, o Reino do Norte se aliou à Síria, que ficava mais ao norte ainda, contra um inimigo em comum, uma potência militar estrangeira chamada Assíria. A Síria é diferente de Síria. Diante do surgimento desta nova potência, o Reino do Norte e o Reino da Síria pediram ajuda a Acás, para que ele se aliasse a eles, de modo que pudessem enfrentar o reino da Assíria. Acás recusou-se. Então, estes dois aliados voltaram-se contra o reino de Judá e ameaçaram assaltar Jerusalém e destruir o reino do sul. Por isso, Acás pediu ajuda desta nova potência militar, o reino da Assíria, para que pudesse intervir em seu favor contra aqueles que contra ele estavam revoltados. Deus não gostou, porque o rei mostrou falta de fé. Ao invés de confiar nele e na sua santa palavra, o rei Acás colocou a sua segurança numa potência estrangeira. Hoje eles podem ser amigos, mas amanhã quem é que sabe? Então Deus enviou o profeta Isaías, que era o profeta da corte, para dizer ao rei: onde está a tua confiança? Em Deus ou nos estrangeiros? E disse: Senhor, peça um sinal a Deus, Ele te dará. Ore, peça um sinal. E Acás se recusou, porque ele pensava: eu já estou decidido, eu vou pedir ajuda da Assíria. E como que dissimulando, disse a Isaías: não, eu não quero tentar o Senhor, não vou pedir sinal nenhum, não precisamos disso, deixe Deus lá com os seus afazeres. E eis que Deus manda o sinal através da boca do profeta Isaías, como que dizendo: você não vai me pedir um sinal, então eu te dou mesmo assim. E o profeta então profere a palavra sagrada. Uma mulher jovem
conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado, em hebraico, Immanuel, Deus conosco. Quem é esta jovem mulher que ficaria grávida e daria à luz? Sua esposa, Abia, a esposa do rei. Ela ficaria grávida e daria à luz um filho, o filho do casal, que se tornará o rei Ezequias, sucessor de Acás. Deus estava mostrando ao rei que, não obstante a falta de fé dele, e não obstante os perigos militares de guerra que circundavam Jerusalém, Deus estaria garantindo ali a sua descendência. Ou seja, mesmo que os teus inimigos te ataquem, eu garanto a tua descendência, eu garanto a continuidade da tua dinastia, eu garanto que o teu fruto permanecerá, porque aquele que nascer da tua mulher continuará o teu reino. É claro que Acás não ouviu a voz de Deus. Uma confusão se deu. Na história, os reinos caíram, sucumbiram, mas se o homem não é fiel, Deus sempre permanece fiel, e a sua palavra se cumpriu. Nasceu a criança, se tornou o novo rei, e a linhagem de Davi permaneceu intacta. Mas toda a profecia que Deus fez no Antigo Testamento, ela tem uma compreensão muito maior. Quando este texto de Isaías foi traduzido do hebraico para o grego, a palavra ha-almah, que significa jovem, moça, donzela, foi traduzida para o termo partenos, que significa virgem. Então, o povo começou a interpretar esta profecia de maneira messiânica. Irmãos, vai surgir uma virgem e ela dará à luz. Quem será este Immanuel? Essa presença restauradora, libertadora, salvífica de Deus no meio do seu povo. Será o Messias, será aquele que o Senhor enviará, aquele que é da estirpe de Davi, que é da sua descendência, que manterá viva a linhagem dos reis, aquele que reinará sobre todas as nações, aquele que nos destituirá do jugo do pecado, aquele que virá nos salvar. E criou-se então esta profecia messiânica. Uma mulher aparecerá, essa mulher é virgem e ela dará à luz um filho que garantirá para todo sempre a presença de Deus no meio do seu povo. E essa profecia ecoava, e o povo esperava. E eis que na plenitude dos tempos, Deus resolveu realizar esta profecia. Uma mulher virgem, chamada Maria, de um pequeno povoado galileu chamado Nazaré, ficou grávida pela ação do Espírito Santo. De maneira miraculosa, esta moça se viu grávida daquele que fora prometido, aquele que é a sabedoria de Deus encarnada, aquele que é Senhor, aquele que é a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e que ninguém abre, aquele que é Rei das nações, aquele que é o sol da justiça, aquele que é o Immanuel, o Deus conosco. Esta mulher ficou grávida, porém ela já estava prometida em casamento a um homem. Seu nome? José. Eles já haviam celebrado o chamado rito dos esponsais, que corresponde ao nosso conceito de noivado. Eles já eram noivos, por assim dizer. E neste período que ia dos esponsais até o casamento propriamente dito,
Os dois já estavam prometidos um ao outro, mas não viviam juntos ainda, não tinham uma relação de casal, mas já estavam prometidos. E Maria, vendo-se grávida pela ação miraculosa de Deus, conta a José: eu estou grávida. O filho é o Filho de Deus. E aqui nós somos então inseridos na história deste homem, pois o evangelho que nos foi proclamado neste quarto domingo do Advento nos conta o anúncio do nascimento de Jesus do ponto de vista de São José. Quem era ele? Um moço jovem, carpinteiro, certamente sonhador, que amava a sua prometida noiva. E ali, quando ela lhe conta: eu estou grávida pela ação do Espírito Santo, ele é crucificado. A tradição da igreja fala da paixão de São José. Não tem a paixão de Cristo, quando ele sofreu de maneira única pelos nossos pecados? No momento em que Maria lhe diz: eu estou grávida, ele sofre a paixão. Ele é ali perfurado pela lança do Espírito de Deus, porque ele se vê numa angústia como nenhum outro homem se via. Ele amava demais aquela mulher, era a sua prometida, mas ela estava grávida e a criança não era dele. Teria ela traído ele? Ele se questionou: ela me traiu? E agora o que eu faço? Porque eu não posso assumi-la, porque a criança não é minha, é de um outro alguém, e ela não está querendo me dizer. Mas se eu a denuncio, ela é adúltera, ela me traiu porque já estava prometida a mim, vão matá-la, vão apedrejá-la. E ali São José sofre a paixão. O que faria qualquer um de nós nesse momento? Nós homens, se nossa noiva assim aparecesse grávida, o que nós faríamos? Não a mandaríamos embora, acusando-a de traição e adultério? Mas José não era um homem como somos nós. Ele era santo, ele era amável, como dizia Santo Ambrósio, ele era justo, ele era o mais santo dos homens que já pisou nesta terra. E José sabia que não podia aceitar aquela criança, porque ele não sabia de quem ela era filho, mas ele não podia denunciar Maria, porque ele a amava demais, e na sua santidade ele decide abandoná-la em segredo, para que ela não fosse assassinada. Quem faria algo assim? Só um homem santo, predestinado pela Trindade dos céus para uma missão tão grande. E naquela noite, José, sofrendo a paixão, sendo perfurado pela espada daquela mesma cruz que o seu filho legal sofreria, adormece. Como é importante uma noite de sono, nada melhor do que um dia depois do outro, não é verdade? Nós dormimos angustiados, mas no outro dia tudo pode ser melhor. E de fato, naquela noite, ele é visitado pelo anjo do Senhor, que lhe diz: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o teu povo dos seus pecados. Aquele menino que nascer da tua mulher será a presença restauradora e perfeita de Deus no meio do seu povo. E ali São José, na sua pureza, na sua castidade, na sua justiça, na sua amabilidade, aceita a criança, porque ele foi escolhido dentre todos os homens para ser o único homem na face da terra que já foi chamado como pai pelo próprio Filho de Deus. Não existe homem tão santo, irmãos. E eu queria que você se colocasse agora na vida desse homem.
Eu sei que alguns aqui podem ter uma situação não tão boa como outros, cada qual é cada qual, mas você certamente teve condições de comprar um berço para o seu filho, um carrinho para passear com ele na rua. Você teve recursos para comprar fraldas, não é verdade? Para lhe dar alimento, para lhe dar uma vida confortável. Como nós reclamamos da nossa vida, não é verdade? E São José não teve nada disso a dar ao seu filho recém-nascido. Ele viu a sua mulher amada dar à luz num curral. Ele viu a sua criança ser colocada numa manjedoura, lugar que era usado para alimento dos animais. Coloque-se no lugar dele. A tradição da igreja canta de maneira poética uma coisa que me sensibiliza profundamente. Se nós olhamos para esta igreja paroquial, nós vemos várias imagens de santos. Nosso padroeiro São Pedro, Frei Galvão, nós temos São Judas, São Paulo, Santa Luzia, tantos santos. A tradição da igreja diz que cada um deles sofreu a vida inteira para chegar no dia da morte e ver Cristo face a face. É o que nós esperamos. Depois de uma vida inteira de luta, de sofrimento, podemos até perder a vida para poder encontrar Jesus. Não é verdade? São José pôde carregá-lo no colo. Só ele pôde. Só ele pôde ser chamado papai. Que homem grande, que homem santo. E São José, neste dia, aprendeu um mistério que é o que a palavra de Deus quer deixar de presente para nós hoje. São José era judeu, ele esperava o Messias prometido por Isaías como todos os judeus, só que ele não sabia como o Messias iria vir. O que ele aprendeu naquela noite, naquele sonho? Que a única maneira de acolher o Salvador seria por meio dela. E foi ali que ele aceitou Maria por sua esposa. Você que é católico, católica, agradeça a Deus, porque Jesus só vem a nós por meio desta mulher. E São José aprendeu isso naquela noite e hoje você confirma esta fé. Jesus, o Salvador da nossa vida, só vem a nós por meio de Maria. E da mesma maneira que José disse sim a Deus, o sim dele está ancorado no sim dela. É o sim dela que determinou a salvação de toda a humanidade. E eu gostaria de encerrar esta meditação dominical falando sobre os louvores daquela que não poderia ficar de fora desta nossa pregação, porque neste dia a liturgia a exalta, ela que é toda santa, ela que foi escolhida, bem-aventurada entre todas as mulheres, aquela que foi desposada pelo justo José, aquela que na sua virgindade nos deu o Salvador, fruto da sua própria carne. Como tudo dependia daquele sim. Como é que foi? Naquela casinha pobre de Nazaré, o anjo Gabriel disse a ela que ela ficaria grávida pela ação do Espírito Santo. Ela não duvidou, mas ela perguntou: como é que isso vai acontecer? Porque eu já estou noiva, eu já estou prometida a um homem. E o anjo lhe explica. E quando o anjo se cala, aguardando a resposta dela, nós que estamos vivendo nesse final do ano, esse clima de finais de campeonato no futebol, quem gosta de futebol está acompanhando, estão percebendo que ultimamente está acontecendo muita decisão por pênaltis. Ninguém gosta de assistir uma decisão por pênaltis, porque o coração, vai lá em cima. Será que hoje à tarde nós teremos? Os corintianos aí. E aí o batedor final coloca a bola na marca da cal. O batedor final.
Aquele estádio ensurdecedor que não parou um segundo de cantar, se cala. Você não escuta uma agulha caindo no chão. E ele então pega distância. É o momento que Maria vai dar a resposta. O mundo se calou. Os anjos no céu prenderam a respiração esperando aquela última batida, porque todos sabiam que toda a história dependia daquela resposta, dependia daquela bola, dependia daquele gol. Ou ela perde, ou ela faz o gol. E no momento em que ele bate o pênalti, o estádio vai à loucura, não é assim? No momento em que ela diz: faça-se em mim, segundo a vossa palavra, o céu vai à loucura, porque a tua salvação dependia desse momento. Você está aqui hoje porque ela disse sim. Então sejamos gratos a ela, sejamos gratos a ele, José, porque este casal nos garantiu a salvação. Então eu não sei como é que está a situação na sua casa, eu não sei como é que está a situação no seu casamento, eu não sei como está a situação na sua família. Está pensando em desistir? Está pensando em chutar o balde? Está difícil? Renove a sua fé, porque a Sagrada Família de Nazaré não desistiu da sua família. E que este Natal seja um tempo de reconciliação, de paz e de alegria para todos nós. Nós merecemos e Deus quer. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.